Eu via a AIDS pela televisão, né? Uma coisa muito de Freddie Mercury, de Cazuza, mas estranhamente parecia que ela não tinha nada a ver comigo. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. 3 irmãos hemofílicos contaminados com o vírus da AIDS. Tudo que eu passei, fiquei doente, eu tive super mal. Morre no Rio o ator Lauro Corona. Desenvolvendo aqui com vocês desde 1990. Vocês vão assistir um vídeo agora. Terminado o vídeo, eu vou descer aí com o microfone e vocês vão fazer perguntas sobre as dúvidas que tiverem sobre AIDS. Neste local funcionava o maior presídio da América Latina, o Carandiru. Mais de 7.000 homens. Aqui, durante 13 anos, acompanhei doentes com AIDS. 17% dos detentos eram portadores do HIV. A cocaína injetada na veia era a droga da moda. Seringas e agulhas passavam de mão em mão. Sem acesso à camisinha, nas visitas íntimas, os presos infectados transmitiam o vírus para suas mulheres. O cenário era desolador, dentro e fora da cadeia. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi diagnosticado em 1982. A partir desse ano, o número de mortes começou a subir assustadoramente. Os primeiros pacientes nem sabiam que o HIV existia. De repente caíam doentes, com infecções que se repetiam uma depois da outra até a morte. Nós sempre, infectologistas, tivemos a possibilidade de tratar e curar pessoas. De repente, uma geração toda morreu nas nossas barbas. Nós não tínhamos medicamentos, nós estávamos aprendendo a tratar as infecções e foram perdas que teve um desgaste emocional, pessoal, para cada um de nós muito grande. Acho que todos nós deixamos de ser onipotentes. Quando eu me infectei há 18 anos atrás, a gente ficava esperando o dia de morrer só. Não tinha nada. A gente só falava, quando é que vai ser a minha vez? Tanto que nós tínhamos um grupo de teatro para falar sobre o preconceito que a gente vivia e isso matava a gente mais rápido. E aí o grupo de teatro acabou porque todos morreram. Até a metade dos anos 90, o preconceito contra a AIDS e o alto custo do tratamento tornavam a vida dos doentes muito difícil. A situação só melhorou quando os portadores do vírus decidiram se organizar, mostrar o rosto e exigir que o Estado garantisse o acesso aos medicamentos mais modernos. Aí fui parar numa conferência lá no Canadá, na Conferência de AIDS Internacional. E lá eu descobri que tinha remédio que a gente podia tomar e a gente podia viver mais. Aí quando cheguei aqui no Brasil, isso foi em 96, aí eu entrei na justiça e consegui que um juiz percebesse a importância de eu ter esse acesso e deu uma liminar. Cansada de pedir e convencida do seu direito à saúde, Nair decidiu brigar na justiça e, numa decisão inédita no Brasil, conseguiu o que queria. O governo do estado de São Paulo tem 5 dias para entregar a Nair um coquetel de remédios que inibe a reprodução e a ação do vírus da AIDS. Foi a primeira liminar que concedeu medicamento para AIDS para uma pessoa. Nair estava desesperançada. Lutar por esses direitos foi a forma que encontrou para seguir vivendo. Graças à ação de pessoas como ela, no Brasil, milhares de vidas foram salvas. Outras pessoas também foram buscar na justiça esse direito. Acabou que foi uma avalanche de ações e aí que virou uma política universal de acesso a todo mundo, né? E aí acho que a força foi tão grande dessa conquista que eu acabei vivendo, né? O Programa Brasileiro de Combate à AIDS reduziu muito o número de mortes.
Em 1997, foi criada uma lei que garante o acesso de todos os brasileiros aos medicamentos contra o vírus. O Brasil enfrentou a resistência de países como Alemanha, Suíça e Estados Unidos, onde estão os maiores laboratórios do mundo, mas conseguiu aprovar a declaração que permite a quebra de patentes de remédios para proteger a saúde pública, combater epidemias de doenças como AIDS, tuberculose e malária e garantir que a população tenha acesso a medicamentos essenciais. As políticas públicas brasileiras servem de exemplo para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, o preconceito da sociedade ainda persiste. Essa é a carioca Mara, evangélica que casou virgem aos 18 anos e foi infectada nas primeiras relações com o marido. Foi difícil entender como seria a minha vida daquele momento em diante. E fiquei 7 anos sozinha, achando que seria aquilo que Deus queria para minha vida, né? Então, já que ele tinha levado o meu primeiro esposo, então eu achava que ia ser essa a realidade para minha vida, aquele momento em diante. Como foi que você conheceu o Evandro? Nós conhecemos através de torpedos, uma brincadeira, um site de relacionamento, né, onde que a gente trocava mensagens por dia. A gente trocava mais de 100 mensagens por dia. Ficamos 3 meses nos conhecendo através de torpedo. E quando você decidiu contar para ele? No nosso 5º encontro, eu falei para ele que eu era também soropositiva, porque eu tinha me infectado no meu primeiro casamento. No outro dia do encontro, ele não mandou um torpedo. Até 5 horas da tarde, eu fiquei desesperada, eu falei, nossa, eu acho que ele acha que pega AIDS através de torpedo, né? Mas pode ser. E aí, 5 horas da tarde, eu nunca tinha telefonado para ele, eu tomei coragem, telefonei e perguntei por que ele não tinha mandado um torpedo, que se ele quisesse ser meu amigo, eu ia entender nada, né? O coraçãozinho estava pequeno. E ele, não, Mara, eu estou trabalhando muito, eu estou no meu plantão e daqui a pouco eu te mando uma mensagem. E aí a expectativa, qual seria aquela mensagem, aquela resposta, né? E no primeiro momento você tomou um choque, assim? Sim, tomei um choque, fui educado, né, ao falar, mas choquei sim. O HIV não é transmitido pelo aperto de mão, pelo beijo ou por contato com objetos pessoais, como toalhas, talheres ou copos, nem quando uma gota de sangue infectado cai sobre a pele íntegra. E esse choque causou essa ausência de fala durante essas 24 horas. É óbvio que a gente ainda vai ter desigualdade, a gente ainda vai ter preconceito, mas eu acho que hoje está todo mundo tão parando, nem que seja um pouquinho para pensar sobre isso, que eu acho que a gente vai construindo uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então essa é a minha visão de presente e a minha visão de futuro é a cura. E a cura não só do vírus, né, mas a cura mesmo dessa ideia de exclusão, sabe? Que eu acho que ela é a que dói mais. Depois de muita reflexão, eu pensei e vi que não tinha realmente nada a ver e que eu poderia sim ter um relacionamento com ela, independente dela ser soro positivo ou não. E às 6 horas da tarde, quando ele saiu do plantão, ele mandou a mensagem que dizia o seguinte: Mara, não é porque eu descobri que a rosa tem espinhos que eu vou deixar de admirar sua beleza e o seu perfume. Senhoras e senhores, trago boas novas.